12h01. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12h02, seja bem-vindo, eu sou Mauro Frisman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, que é uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, o advogado Rodrigo Bertocelli, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo Bertocelli. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês e cumprimento a todos os nossos ouvintes também. Também conosco, agora aqui à minha direita, o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, criador da Anvisa. Mais uma vez, seja bem-vindo, professor Gonçalo, ao programa Gente que Fala, hoje, gente do MPD que Fala. Muito prazer estar aqui, acho que vamos ter um programa muito bom, Mauro. Muito obrigado pelo convite. E ainda conosco o cientista político, palestrante e professor Rubens Figueiredo, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde, meus colegas aqui de bancada. Antes aqui do nosso primeiro tema, vamos ouvir um recado da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado. E você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir bueiro? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, ô sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Vamos então ao nosso primeiro tema desta edição do Gente do MPD que Fala, é o seguinte: a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado aprovou ontem, quarta-feira, o projeto de lei complementar 27 de 2017, conhecido como as 10 medidas contra a corrupção, que visa caracterizar como crime de abuso de autoridade as infrações disciplinares cometidas por procuradores da Justiça e da República. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que a medida pode resultar em um efeito paralisante sobre a atuação dessas autoridades no combate ao crime organizado e na apuração de irregularidades eleitorais. Até para posicionar aqui o ouvinte do nosso programa, a procuradora Raquel Dodge emitiu essa opinião porque esse projeto de lei prevê a criminalização do abuso de autoridade cometido por magistrados e também integrantes do Ministério Público. A sua avaliação, doutor Rodrigo? Bom, em primeiro lugar, é importante registrar que esse PLC, conhecido como as 10 medidas contra a corrupção, foi desidratado, né? Nós temos aí um Frankenstein, né? O projeto que inicialmente foi concebido pelas autoridades, pelo Ministério Público, não é o mesmo que foi objeto aí de análise do Congresso Nacional. Aí, feito esse registro inicial, entendo que é importante, não só para o Ministério Público e para a magistratura,
mas também para a sociedade civil, para a advocacia, enfim, para todos nós, que nós tenhamos autoridades com a missão de combater a corrupção, que lhe proporcione segurança nessa ação e que nós fortaleçamos as nossas instituições. Alguns aspectos me parece que são importantes em relação ao abuso de autoridade, por exemplo, quando o julgamento for proferido, quando o magistrado estiver impedido para poder julgar, né? Agora, outros aspectos são mais sutis. Impedido por lei específica. O que é impedido por lei específica? Dá um exemplo prático. Um exemplo prático, manifestamente o magistrado é suspeito, ele está impedido de julgar aquela decisão, e mesmo assim ele o faz. Né? Então, o cidadão, o jurisdicionado, vai ser julgado e, evidentemente, vai ter o seu constrangimento por uma autoridade não competente que realizou o julgamento. Nesse sentido, ok. Agora, quando se fala em evidente motivação política, e o evidente eu coloco em aspas, que é o que está previsto no texto, aí a gente tem uma sutileza que pode gerar uma controvérsia na prática. Motivação político-partidária. Para você dizer que um magistrado estava motivado politicamente, partidariamente, como é que é a comprovação disso? Pois demanda a prova, evidentemente, mas nem sempre essa prova é material. O ponto também que merece uma reflexão nossa, não é bom no Brasil nós alterarmos a legislação quando as circunstâncias são movidas por paixões, né? E eu digo paixões porque há 3 semanas atrás teve o vazamento da conversa do então juiz Sérgio Moro e hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública, e os parlamentares certamente levaram esse tema ao Congresso, eivados dessa circunstância, né? E, portanto, é algo que é uma resposta do parlamento, portanto, a um combate mais assertivo à corrupção, muito bem conduzido pelo Ministério Público, pela magistratura e por todos aqueles que combatem a corrupção na Operação Lava Jato. Quero anunciar agora a presença com a gente no estúdio da Rádio Trianon, no programa Gente que Fala, hoje o Gente do MPD que Fala, o Procurador de Justiça aposentado, Dr. José Ricardo Vieira de Freitas, ele é associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Procurador José Ricardo. Muito obrigado. Estou aqui para poder participar desse encontro e dessa... Tá, senhor... Chegou agora, deixa eu estender a pergunta aqui para o cientista Rubens. Rubens, como é que você avalia essa aprovação pelo Senado ontem? Esse projeto agora vai voltar para a Câmara, muito modificado, por isso tem que voltar para a Câmara. Notadamente nessas questões, as condutas criminalizadas, o juiz que proferir julgamento quando estiver impedido por lei específica, ou quando tiver motivação político-partidária. Olha, o Brasil vive um momento de muita polarização e de muita excitação institucional, né? O que não é o melhor clima para você decidir as coisas com bom senso. Então você vê atritos do Poder Executivo com o Poder Legislativo, atritos do Poder Legislativo com o Poder Judiciário e as diversas combinações. A sociedade, depois do vazamento das gravações e dos recados, das mensagens, ela fez um movimento vigoroso de defesa da Operação Lava Jato. Então, você tem uma ampla maioria da sociedade, os formadores de opinião, todas favoráveis à Operação Lava Jato. E você tem uma parcela da oposição, hoje a oposição, que é a parcela do PT e aliados, que ficaram excitados também com essa possibilidade do Lula ser solto. E você tem uma parcela menor, mais escolarizada, ilustrada, e que tem uma visão de que é preciso você investigar, mas que é preciso também ter algum tipo de limites como esse que você citou. Então, o que a gente não pode deixar acontecer é que esse clima de paixões exacerbadas
influencie negativamente na votação de leis que podem gerar um aperfeiçoamento maior na apuração dos crimes. Você acha que o resultado desta aprovação ontem, esse resultado vem na esteira de justamente desse calor da discussão, num outro momento o resultado teria sido outro? Eu não tenho dúvida, os doutores que me corrijam, mas parece que esse projeto está lá há mais de 2 anos. Sim. E foi resgatado a toque de caixa em função, não tenho bastante dúvida. Modificado, como destacou bastante modificado. Eu não tenho dúvida que o que gerou esse assodamento foi exatamente esse clima que nós estamos passando. Procurador José Ricardo, sua avaliação. A gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que o início desse projeto de lei foi de uma iniciativa popular, na verdade, para combate à corrupção. E eu acho que de uma forma até... parece que sim, o interesse político de limitar a atuação do Ministério Público e da magistratura o projeto foi modificado pela Câmara dos Deputados para incluir o abuso de autoridade. Eu penso que, em primeiro lugar, que nós não temos que ter medo, que é da magistratura, do Ministério Público, ter medo de haver alguma previsão legal. Mas eu acho que tem que ser tratado em momentos diferentes, porque esse tratamento conjunto, ele tem uma clara visão assim de briga entre poderes, e que é muito ruim para a sociedade, não é? Nós vivemos um momento político complexo, a sociedade ainda está muito polarizada, não é? E tratar dessas questões, ele parece que assim, que há algo mais importante do que a própria Constituição, que é a briga entre esses poderes. Isso leva a uma polarização maior da sociedade, a uma briga que, na verdade, não precisa existir, não é? Em sendo assim, eu acho que teria que ser tratado de um momento diferente. É verdade que a modificação ocorrida no Senado, ela atende a algumas orientações dos órgãos de categoria, tanto do Ministério Público quanto da magistratura. Mas, mesmo assim, nesse momento, me parece que, principalmente com os acontecimentos recentes, não é? Me parece que não seria o momento de tratar conjuntamente a questão da corrupção e a questão do abuso de autoridade. Não que não deva ser tratado o abuso de autoridade, tem que ser tratado. Óbvio, todo poder ele tem que ser controlado, não tenha dúvida. E tanto que a reforma constitucional trouxe o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, justamente como órgãos de controle. Para controlar o abuso de autoridade. Exato. E aperfeiçoar o exercício do poder. Só penso que, nesse momento, só acirra uma sociedade que vive muito polarizada. Eu acho que não traz benefício, nesse momento, tratar dos assuntos conjuntamente. Penso que deveriam ser tratados em separado. Professor Gonçalo, sua impressão. Olha, eu acho que o nome do jogo que nós estamos jogando hoje, cada vez mais está se falando nisso, pesos e contrapesos. Concordo com o procurador José Ricardo sobre a questão do momento. Entendeu? Não é o momento mais apropriado. Por outro lado, nós precisamos melhorar o nosso sistema de pesos e contrapesos, que é o que faz com que nós possamos ter a possibilidade de viver numa democracia. Então, eu acho que, em algum momento, essas coisas têm que ser discutidas pela sociedade. Se o Congresso escolheu este momento para fazer isso, vamos ter que acomodar essa indisposição aí, fazer com que o que sobre no final desse movimento não seja ruim para a construção da nossa democracia. Vamos mudar a página aqui do nosso tema e falar sobre o seguinte assunto. O diagnóstico de câncer no Brasil tem sido feito quando a doença está em estágio cada vez mais avançado, segundo dados de fiscalização do Tribunal de Contas da União. O levantamento revela que há equipamentos de diagnóstico ociosos por falta de estrutura
ou equipe para manuseio. O TCU levantou vários questionamentos, entre eles a forma de remuneração no SUS feita por procedimentos em vez de por um pacote de ações e a centralização das compras no Ministério da Saúde. Vou conversar com o senhor primeiro, doutor Gonçalo. A gente está aqui, acho que, diante de duas situações. A primeira, diagnósticos tardios de câncer, casos mais complexos da doença, estamos gastando mais dinheiro com isso. E também perdendo vidas que poderiam ter sido salvas se o diagnóstico tivesse sido precoce. Na verdade, o que mais preocupa aí não é tanto a questão dos recursos, é mesmo a questão das vidas. Nós temos alguns cânceres que não se coadunam, não são adequados para o tipo de desenvolvimento social e político que nós temos hoje no Brasil, como, por exemplo, o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino é um câncer que tem um diagnóstico muito facilmente realizado através de um exame muito barato chamado Papa Nicolau. Todas as mulheres devem fazer o seu Papa Nicolau todo ano. E com isso você faz o diagnóstico muito precoce, e o diagnóstico precoce do câncer de colo uterino é facilmente tratável em ambulatório, não precisa nem internar. Agora, se as mulheres não fazem o diagnóstico do precoce, aí aquilo se transforma num câncer muito mais complexo, e aí sim exige internação e um tratamento muito mais difícil. Por outro lado, o câncer mais frequente hoje nas mulheres é o câncer de mama. Hoje nós temos uma rede de mamógrafos no país suficiente para fazer diagnóstico a tempo. O câncer de mama, que é detectável ao toque, é um câncer já perigoso. Ele, nesse ponto em que ele é palpável, já pode ter, com muita frequência, já tem metástases. Então não é bom diagnosticar câncer de mama ao toque. É óbvio que é melhor do que não diagnosticar. Mas o câncer de mama adequadamente identificado é através da mamografia, quando ele ainda está imperceptível ao toque. Diagnosticado precocemente, ele precisa de uma estrutura adequada de tratamento posterior, porque tem que ser feita uma biópsia. Depois da biópsia que você vai para a fase cirúrgica, e depois da fase cirúrgica você vai para químio ou radioterapia, ou a combinação dos dois. Então é algo mais complexo, né? O câncer de pulmão, que é um câncer muito frequente também, é mais difícil de fazer diagnóstico. O câncer de pele é bastante fácil de fazer diagnóstico, e é o câncer mais frequente de todos eles nas duas populações, a masculina e a feminina, né? E aí vem o câncer de intestino. Eu acho que o Ministério, o TCU, está se referindo mais a esses cânceres como mama e colo, porque os outros cânceres têm uma dificuldade muito grande de fazer diagnóstico, e os tratamentos são bastante mais complexos. Eu acho que o Tribunal de Contas da União está correto. As ações que nós temos que realizar é que são bastante complexas, porque elas dependem de dois grandes movimentos. Um movimento é um financiamento mais adequado do Sistema Único de Saúde. E outro movimento, que eles falam aí em manuseio, é a questão da gestão. Muitos desses equipamentos não estão operando a sua plena capacidade, porque são operados de forma inadequada, particularmente pelo próprio Estado. O Estado é um mau operador. Estado mau operador. Professor Rubens, pegando esse gancho do Estado mau operador que o professor Gonçalo deixou, quando a gente vê uma notícia dessa, o diagnóstico de câncer é cada vez mais tardio, há equipamentos de diagnóstico ociosos, mas falta estrutura e equipe de manuseio, com perdão da associação, né? O sistema está com câncer. Está difícil de ser curado esse câncer do sistema. Veja bem, Mauro, professor aqui, Vecina me corrija. O SUS deve ser um dos sistemas públicos de saúde, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, se não for o maior. É o maior. Então, é o maior. Então, e a nossa Constituição, ela determina o seguinte, que o sistema público de saúde vai cuidar de todo mundo, desde a hora que nasce até a hora que morre, para todo tipo de doença. Então, é um sistema generosíssimo do ponto de vista de política pública. Não tem no mundo algo semelhante. Todo mundo, o tempo inteiro, todas as doenças, isso não tem no mundo inteiro. Para complicar um pouco,
você tem 3 instâncias de governo lidando com isso, certo? Você tem a instância federal, você tem a instância estadual e a municipal. Acresce a isso que a estrutura hospitalar brasileira ela tem muito hospital até 50 leitos. Um hospital de 50 leitos não é produtivo do ponto de vista da medicina. E você tem, finalmente, uma quantidade de recursos claramente insuficiente para essa generosidade que a Constituição impõe. Então, o quadro é muito complicado. O difícil seria explicar o contrário, né? E isso aqui é fácil explicar. Com uma situação dessa, com arranjo dessa natureza, é muito difícil que se faça. É algo com competência o tempo inteiro. E também temos a judicialização da medicina, que é algo complexo e que leva a questões de natureza de filosofia política, de políticas públicas muito intensas. Quer dizer, você vai cuidar de uma pessoa que ganhou na justiça o tratamento sofisticado que custa 2 milhões e vai deixar de vacinar uma população de 100 mil pessoas de febre amarela. Então, isso tem que ser questionado também. Doutor Rodrigo, sua impressão sobre essa notícia? A auditoria do TCU revelou uma enorme ineficiência na utilização dos recursos públicos e, sobretudo, o respeito às vidas, conforme o professor Gonzalo revelou. Não faz sentido, não é razoável que o tempo médio entre um pedido do médico e a realização de uma mamografia seja de 63 dias e mais 21 dias para o diagnóstico, ou seja, um ciclo de 84 dias. Né? Então, portanto, o TCU, como órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização dos recursos públicos e com uma importante missão constitucional, revelou essa ineficiência na utilização dos recursos públicos. E ainda que tenhamos um maior, talvez maior aí sistema de saúde do mundo, há muito a que ser aperfeiçoado para que a gente possa garantir dignidade de vida para os nossos brasileiros. Além de fazer o levantamento, o procurador José Ricardo, o TCU, como órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização, pode fazer o que nessa questão? Normalmente os tribunais de contas, eles fazem a fiscalização, eles podem aplicar algumas medidas, mas normalmente eles encaminham aquela investigação que fizeram, normalmente se encaminha para o Ministério Público, não é? Agora, isso não necessariamente quer dizer que tem que se tomar alguma medida judicial, até porque o próprio encaminhamento que o TCU pode dar para o Senado, para a Câmara e para o próprio Poder Executivo, já deveria ao menos assinalar algumas saídas que possam melhorar o atendimento. Agora, a questão, depois os professores já falaram sobre tudo que quase que deveria ter sido dito, a única coisa que eu gostaria assim, de enfatizar é que não é só na saúde, mas também na educação. Nós temos verbas que não são poucas, não, mas elas são muito mal empregadas. Né? Da onde sai, aonde vai chegar, a gente não sabe por onde esse dinheiro passa. Né? E... do mesmo jeito tem gente morrendo de câncer, tem gente na escola saindo sem educação. Sim, sem dúvida. Nós temos analfabetos funcionais no país, é uma coisa triste, né? Muitos deles até com grau universitário, por incrível que pareça. Não é? E é um problema, realmente. Agora, é difícil... É difícil pensar, né, que o Brasil tenha que se resolver sendo judicializado. Eu acho que não é o caminho. Né? Nós temos que ter gestões melhores mesmo. Que as demandas vão aparecendo de uma tal forma, aí eu posso falar até com uma experiência profissional, em que quando a gente está com um promotor de justiça no interior, a população vai. Né? Principalmente no interior, onde ainda não tem uma defensoria pública mais presente, que é muito importante que venha a ter, né? Aparece
para o promotor. O promotor não propõe uma ação individual, mas vão aparecendo os casos sequencialmente. Aí propõe uma ação civil pública. E aí começa a judicializar uma questão que, na realidade, ela deveria ser tratada pelo Poder Executivo. Até porque o eleitor, ele vota buscando, pelo menos em tese, um plano de governo. Vamos dizer assim, prioridades. O que é que existe na raiz da má gestão, né? Vamos deixar a corrupção de lado, porque não é em todo lugar que existe corrupção, mas o que também prevalece na raiz da má gestão? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, pelo menos uma experiência prática que eu tenho, é que os órgãos do próprio governo não se comunicam, né? Então, por exemplo, comum chegar uma reclamação de uma secretaria, passar pelo Ministério Público, para o Ministério Público acionar uma outra secretaria de governo, da mesma gestão. Burocracia. É inacreditável. Mas eu acho que aqui temos um conjunto de coisas. Primeiro, que eu queria realçar. O SUS é um bom projeto civilizatório para a sociedade brasileira. Nós temos que levar em conta que os últimos 30 anos, que é o tempo de existência do SUS, o Brasil passou por 3 revoluções. O Brasil, em parte, o mundo, mas o Brasil teve um componente particular aí, que é o processo de urbanização. Nós passamos por um processo de urbanização aceleradíssimo que nenhum país civilizado no mundo passou em tão pouco tempo. Quer dizer, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. O estado de São Paulo é 96% urbano. Isso é uma coisa fantástica. Quer dizer, não necessariamente é bom, não necessariamente é ruim, mas as pessoas na cidade são diferentes do que as pessoas no campo. A segunda revolução foi uma revolução epidemiológica. Nós paramos de morrer predominantemente de doenças infecto-contagiosas e passamos a morrer de doenças crônicas. A doença infecto-contagiosa, ela tem um ciclo mais rápido, ou seja, ela é tratável e ela acaba. A doença crônica nunca acaba. Uma pneumonia começa e termina em 10 dias. Uma hipertensão começa e nunca acaba. Não tem cura. Diabetes não tem cura. A maior parte dos cânceres são tratáveis, mas não necessariamente curáveis. Então, ter uma estrutura que atende doença crônica é muito mais complexo do que ter uma estrutura para atender doenças infecto-contagiosas. E, paralelamente a essas duas revoluções, nós tivemos uma revolução tecnológica que, no campo da gestão, ela também teve expressão. Então, quando você pega, por exemplo, o que aconteceu com a introdução dos microcomputadores, os personnel computers, o que aconteceu com o aparecimento da rede web, que permite que os microcomputadores se interliguem e façam fantásticas coisas no campo da gestão, a administração pública não acompanhou. Então, você pega, por exemplo, um hospital que funciona muito bem, que é o Hospital das Clínicas. Qual é o estoque de material do Hospital das Clínicas? É um estoque de 90 dias. Você pega um hospital como o Sírio-Libanês. Qual é o estoque do Hospital Sírio-Libanês? 22 dias. Qual é a diferença de ter um estoque de 22 dias e 90 dias? Estoque é dinheiro parado. Então, quanto menos estoque você tiver, melhor. Por que o estoque do HC de 90 dias? Porque ele tem que licitar. Exato. Não tem jeito. Mesmo os pregões eletrônicos não conseguiram dar a velocidade que a administração de materiais requeriria numa instituição como um hospital tão importante como o HC. Então, nós temos que revisitar o projeto de gestão da administração pública brasileira. E isso não é só por causa dos hospitais, até para a distribuição da justiça isso é importante que seja revisitado. É um processo em aberto. Agora, precisamos tomar cuidado para não dizer que o SUS não funciona. O SUS está funcionando, está fazendo muita coisa, agora precisa fazer muito mais. Então, é um caminho. Estamos trilhando esse caminho. Aqui na Rádio Trianon AM 740, você acompanha mais uma edição do Gente do MPD que Fala, a parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Nós vamos para o intervalo. Na volta, vamos tratar aqui da aprovação pelo Senado da posse estendida de arma em propriedade rural. 12h31. Você está ouvindo Gente que Fala.
Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. De volta com esta edição do Gente do MPD que Fala, parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, quarta-feira, um projeto de lei que garante a posse estendida de armas de fogo em propriedades rurais. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento no ponto em que a norma trata do certificado de registro de arma de fogo, ampliando a autorização do proprietário a manter a arma para a extensão do respectivo imóvel rural. Sua avaliação, doutor Rodrigo. Então, agora, a pessoa do campo poderia, né, ainda não é definitivo isso, poderia usar a arma em toda a extensão ali da propriedade rural. Exato. Bom, representando a ala jurídica aqui da bancada, 2 registros iniciais. Primeiro, que não se deve revogar uma lei por um decreto. Então, lei se revoga por outra lei. Né? Agora estamos diante de um projeto de lei. Exatamente. Do agora, deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Perfeito. Agora estamos no trilho certo sobre o ponto de vista jurídico, haja vista a novela de decretos do presidente Bolsonaro que antecedeu esse projeto de lei. Então, esse é o primeiro registro. O segundo registro, que posse é diferente de porte, né? O porte é estar consigo, né? É portar a arma. Então, nesse caso específico, o que também entendo que é coerente dentro da proposta política do governo Bolsonaro, que tratou da posse e porte de armas, me parece coerente e razoável diante das circunstâncias rurais. Hoje a lei vigente é no sentido de que o cidadão numa região rural só pode portar a arma no interior da sua residência, no seu domicílio. E a residência ou domicílio numa região rural é diferente da região e domicílio, enfim, nas regiões urbanas. Portar aí no caso não, aí possuir, né? Possuir, sim. Exatamente. Então, acho que nesse sentido e dentro da coerência do governo, vou deixar aqui aberto para o debate, aí de fato é controverso se somos ou não a favor do porte e da posse de armas, mas dentro das circunstâncias rurais me pareceu razoável e proporcional essa medida. Procurador Zé Ricardo, sua avaliação. Eu acho que eu concordo com o doutor Rodrigo quando ele diz que dentro do projeto de governo que presente, acho que houve até uma certa pacificação entre as propostas do presidente e o Congresso, quer dizer, acho que foi uma sinalização para ver um pouco menos embate. Agora, em termos pessoais, estritamente pessoal, eu sou totalmente contra posse e porte de arma de qualquer maneira. Eu acho que não se pode delegar ao cidadão, né, uma obrigação do Estado, que é dar segurança pública, não é? Talvez em regiões rurais, mas assim, penso que se houver exceções, essas exceções têm que ser analisadas com muito critério, muito rigor, não é? E o que a gente vê, a sinalização que a gente vê é de diminuir o rigor. Não é só pura e simplesmente modificar a legislação atual no sentido de dar permitir que mais pessoas possam portar ou possuir armas. Na realidade, esses decretos, pelo menos, e que não deveriam nem ter sido editados, porque, como o doutor Rodrigo já falou, não se pode modificar uma lei por decreto, a intenção clara aí é realmente abrir de uma vez, né? É uma postura política, enfim. O governo foi votado, a gente esperava, não dá como esperar que não tenha esse movimento. Não é? Professor Rubens, a aprovação se deu na CCJ do Senado. Isso tem que passar por outros crivos, comissão temática, plenário. Você vê isso prosperando?
Olha, eu acho que deve prosperar. A bancada ruralista é uma bancada poderosa e articulada. Então, é sempre ruim, né, você falar o que vai acontecer, mas hoje, olhando o quadro hoje, eu diria que é mais provável que ela avance do que recue. Agora, a sociedade brasileira comprou esse projeto do presidente, né? A maioria dos brasileiros que votaram nesse projeto. Essa ideia de que você armar o cidadão é você diminuir o crime, parece mais ou menos, procurador Zé Ricardo, como aquele técnico de futebol que fala, para ganhar o jogo eu tenho que atacar. Então, para atacar, para fazer gol, eu tenho que atacar e vou botar 8 atacantes no meu time. E leva de 14-0. Quer dizer, é uma ideia muito primitiva essa, né? Os estudos do mundo inteiro, da África até a Nova Zelândia, Suécia, Dinamarca, que são países civilizadíssimos, mostram que quanto mais você arma, mais crime você tem. Essa exceção da área rural deve ser vista exatamente como uma exceção, mas se liberarem a posse, né? Posse de arma na área rural, 2, 3 anos depois, vai aumentar o nível de mortes, de assassinatos, não tenho dúvida. Sua impressão, professor Gonçalo? Eu sou um profissional da vida, eu sou absolutamente contra posse e porte de arma de fogo, ponto. Eu sou a favor da vida. Eu acho que o Congresso pode definir isso. Eu acho que a sociedade brasileira elegeu o Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro, mas eu sou um democrata. Eu acho que nós temos que sustentar esse governo. Agora, eu não acho que a sociedade brasileira elegeu o Bolsonaro. Ela não elegeu o PT. Ela foi contra o PT. Então, muito voto que o Bolsonaro teve não foi voto do Bolsonaro, foi um voto contra o status quo que nós estávamos vivendo naquele momento e que nós, como sociedade, não tivemos a condição, a coragem, a clareza de oferecer uma alternativa para a sociedade. Logo, essa matéria não fala para todo mundo, fala para o eleitor do Bolsonaro. Para uma parcela uma parcela do eleitor do Bolsonaro. Tenho certeza que se isso fosse submetido a um plebiscito, o resultado talvez não fosse surpreendente de achar que nós íamos votar por ter arma em tudo quanto é lugar. As pesquisas mostram que a população, de uma maneira geral, é contra. Viu, professor? Diz que no ano passado nós não tivemos eleitores, nós tivemos rejeitores. Rejeitores, é verdade. Por decisão do juiz de direito Fernando Luiz de Lacerda Messeri, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que cumpre pena de 4 anos e 6 meses em prisão domiciliar por crime contra o sistema financeiro, poderá passar férias com a família de 17 de julho até o dia 3 de agosto em um hotel resort em um hotel resort e cassino em Aruba, no Caribe. Segundo o juiz, o Ministério Público concordou com o pedido do condenado. Doutor Rodrigo, isso é ilegal ou é imoral? Esse é o ponto. A legalidade, enfim, por dever de ofício, eu não tenho como avaliar, até porque o Ministério Público concordou e o juiz deferiu. Mas, sem medo de errar, é absolutamente imoral, né? Isso gera na sociedade, do ponto de vista sociológico, né, uma sensação de impunidade tremenda, né? Para um sujeito, enfim, para esse réu, né, está aí gozando das suas férias num resort no Caribe, com esse padrão, enfim, é dinheiro que ele se beneficiou de maneira indevida, né? Então, acredito que o grande desafio do nosso ordenamento jurídico, das instituições, é nós, além da liberdade, né, perseguirmos os recursos, né? É o que os americanos costumam dizer de follow the money, né? Temos que desidratar os cofres desses réus, dessas pessoas que cometeram um crime contra a sociedade e o sistema financeiro nacional. Só para trazer mais uma informação aqui, o senador Gurgax, ele teria obtido, mediante fraude, um financiamento junto ao Banco do Amazonas e se apropriado de R$525 mil. Essa é a razão da pena dele, né? O procurador José Ricardo,
O que o regime aberto ou o regime... Ele está em prisão domiciliar, permite, no caso? Ele pode, não pode? Qual que é a sua impressão sobre isso? Pois é, começa assim, a situação é um pouco complexa, até porque já começa... Até porque, só para complementar, Claro. fazendo essa viagem, a pena dele tem que ser suspensa temporariamente. Ele está cumprindo pena, ou seja, Sim. então aquele período que ele ficou fora, ele vai ter que cumprir lá no final. Senão seria pena hotelar, né? Já há uma complicação na questão da execução da pena, porque, assim, eu até concordo que o cidadão ele não pode ser mais penalizado do que deve, e se o Estado não proporciona um sistema prisional adequado, se privilegiar o direito à liberdade. Até aí tudo bem. Eu falo isso por quê? Porque esse sistema de prisão domiciliar, ele nasce, na realidade, por uma falta de estrutura do Estado. Porque, em tese, né, os sistemas mesmo a pena para cumprir em sistema aberto, ele deveria se recolher à noite no sistema carcerário, não é em casa. Nasce, então, essa prisão domiciliar da total incapacidade do Estado em fazer uma execução correta. Porque, veja, a pena deve ser cumprida, ela deve ser colocada. Infelizmente, o ser humano ainda não descobriu outras formas de coibir o crime, mas o fato é que também tem que se pensar no cidadão. Agora, nesse caso em particular, que me parece, eu posso estar equivocado, porque eu vi bem rapidamente num site de notícias, parece que isso já foi revogado. Foi revogado. O que me deixou... Mais tranquilo. Mais tranquilo, exato. Porque o Todos doutor nós. Rodrigo falou tudo. O que um cidadão que tem dificuldade em ter informações, o sistema jurídico brasileiro é complicado até para quem trabalha nele, o que ele vai pensar se um político ainda tem essa história, porque nós estamos num momento assim social, em que o político é mal visto. Uma coisa ruim isso, inclusive, porque democracia não vive sem política, não é? Mas o fato é que nós estamos num momento aí terrível para a sociedade, e de repente alguém que se apropria de dinheiro público vai gastá-lo num resort. Quer dizer, a questão moral, como disse o doutor Rodrigo, nossa, é terrível. Aliás, a deseducação de uma decisão dessa. E fico pasmo que não só colega do Ministério Público tenha concordado, como o juiz concedido também, porque não é porque um concorda que o outro tem que conceder, não é? Enfim. Professor Rubens. Vou falar aqui do ponto de vista daquilo que eu estudo, que é a opinião pública. Então, o doutor Rodrigo falou, você imagina o cidadão lá, desempregado, está desempregado em casa, com dificuldade de colocar comida na mesa, ele vê no Jornal Nacional uma história dessa. Ele quer sair e entrar dentro da televisão, quebrar tudo, porque isso cria um grau de revolta, de mau humor. E é interessante que as duas instituições envolvidas aqui estão entre as 3 instituições de maior credibilidade no Brasil. A Lava Jato jogou o Ministério Público e o Poder Judiciário lá para cima. Então, são as Forças Armadas em primeiro, em segundo, o Poder Judiciário, 68, 67, o Ministério Público. Aí o sujeito fala assim, agora eu não acredito em mais nada, né? Professor Gonçalo. Sua impressão aqui. Tem um assunto melhor aí, vamos ver. Vamos fazer. Revolte mesmo. Eu estava aqui fazendo uma pesquisa para dar sequência nisso aqui, mas vamos fazer as perguntas aqui do público que já estão chegando. Isso. Então, deixo para o senhor, então. A Adriana de Diadema, ela pergunta, por que o Ministério da Saúde está atrasando a remessa de medicamentos, inclusive os de uso contínuo? Adriana, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma crise, 2 crises nós estamos vivendo. Uma crise é uma crise financeira, a outra é uma crise de vergonha na cara. Então, nós temos que... A crise da vergonha na cara, eu acho que dá para resolver. Tem que priorizar a entrega de medicamentos. Alguns desses medicamentos, se não chegarem aos pacientes, como, por exemplo, os medicamentos que são usados para não evitar a rejeição de órgãos, eles perderão seus transplantes. Então, gente que fez um transplante de rim, um transplante de fígado, vai perder o órgão se não
receber esses medicamentos. E este risco, neste momento, muitos pacientes no Brasil inteiro estão correndo. Então, qual é a saída para isso? Tem que gritar, tem que ir ao Ministério Público, tem que ir à Defensoria, tem que fazer o Judiciário chacoalhar o Executivo para que o Executivo priorize frente à crise financeira coisas que não podem deixar de ser realizadas pelo poder público. Procurador José Ricardo, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta qual seria a diferença jurídica entre a divulgação das conversas do Watergate, o caso que levou à renúncia do presidente Nixon, e a divulgação das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. A questão é que, primeiro que tem que ser dito é que as pessoas estão fazendo um pouco de confusão, até porque elas estão pensando politicamente e não juridicamente, não é? Começa o seguinte, a prova, quem passou essa prova para a imprensa ou para o meio de comunicação pode ter cometido um crime, mas não a imprensa. A imprensa está exercendo o seu papel. Garantida constitucionalmente. Constitucionalmente. E, inclusive, o sigilo da fonte. Tá certo? Mas, sim, houve um crime? Houve. E ele deve ser, vamos dizer assim, investigado a fundo? Deve. Mantendo-se, preservando-se a imprensa, o sigilo da fonte. Não é? Agora, a questão que é complexa aí é porque vão dizer, por exemplo, se foi fruto de um crime, ele pode, vamos dizer assim, como que se diz, ter influência num julgamento. Aí, eu sou Ministério Público, mas veja, a Constituição diz que o Ministério Público não é defensor da ordem jurídica e da democracia. E eu penso que o direito, ele tem que defender o cidadão contra o Estado também. O Estado é opressor, de alguma forma. Ele é necessário, mas o exercício do poder é complexo, não é? Então, eu penso que, mesmo que foi obtida de uma forma ilegal, se for esquecendo quem é o réu, pode ser o réu que for. Eu penso que, se for em prol do réu, da liberdade, ela deve ser, sim, considerada. Sei que muitos colegas discordam de mim. Sei que muitos. Agora, veja, tem que ter cuidado também com aprofundar o que houve, como foi essa conversa. Pelo que saiu, eu, como profissional, não posso falar se houve ou não houve um conluio entre acusação e magistratura. Não dá para se falar pura e simplesmente com você divulgando pedaços de conversa, não é? A questão é muito mais complexa. Agora, efetivamente, a minha posição, independente de quem seja o réu, tá? O que o juiz pode conversar com as partes? Olha, a primeira, eu aprendi muito cedo na minha carreira, e que aprendi com um advogado. Eu estava conversando, era um procedimento em que tinha debate e julgamento no momento, quer dizer, eu ouvia as testemunhas, tinha um interrogatório naquela época, o interrogatório vinha anteriormente à oitiva das testemunhas, isso mudou, né? Mas tinha o interrogatório, a oitiva das testemunhas, o debate. Eu comecei a conversar com o juiz, o advogado chegou perto e falou, o que vocês estão falando? Eu falei, doutor, aberto. Então, primeira coisa é que eu acho o seguinte, o juiz pode falar sobre vários assuntos, tanto com a defesa como com o Ministério Público, mas eu acho que tem que estar todo mundo participando. Não é? Se o juiz troca uma ideia com o Ministério Público, que seja aberto ao advogado da parte participar disso. Né? É aí que a gente fala, é o contraditório, é o devido processo legal. O que pesa, e aí volto a dizer, eu não vou olhar essa questão sob o prisma da política, eu vou olhar sob o prisma da constitucional, não é? É o devido processo legal. E veja, quando nasce o devido processo legal? Na Inglaterra, justamente para o quê? Para controlar o poder autoritário do monarca, né? Hoje exercido pelo Estado, nas suas mais várias facetas, nos poderes e no próprio Ministério Público, não é? Então, há uma diferença enorme entre uma investigação policial e o decorrer de um processo. No decorrer do processo, eu não vejo problema algum no juiz conversar com o Ministério Público, mas tem que ser uma conversa aberta e com acesso aos advogados. Isso tudo em teoria,
volto a dizer que não dá para estabelecer um juízo de valor apenas com as informações que chegaram até agora na imprensa, né? É muito complexo só pela informação da imprensa fazer um juízo de valor. Doutor Rodrigo, a Marta de Santo Amaro pergunta a sua opinião sobre o caso do sargento da Aeronáutica, que teve a sua mala, a sua bagagem de mão apanhada com 39 quilos de cocaína dentro do avião oficial da Presidência da República. Ou da FAB, né? Ô Marta, é lamentável, né? Já foi colocado aqui que entre as instituições que mais gozam de prestígio perante a sociedade, o Ministério Público, a Magistratura e as Forças Armadas. Uma conduta dessa deve ser reprimida com veemência. As Forças Armadas representam a nossa imagem, precisam ter credibilidade perante a sociedade, tem uma função constitucional absolutamente importante para a manutenção do Estado democrático de direito, e uma atitude como essa, seja droga, poderia colocar, se não tem um controle, poderia colocar a vida do próprio presidente em risco, né? Correr risco de morte, a medida poderia estar carregando uma bomba, né? Então, primeiro o controle, né? Precisa ter uma gestão melhor sobre isso, qual que é a tripulação que viaja com o presidente ou com a nossa bandeira no braço, né? E segundo, enfim, é lamentável, é um crime, é tráfico, tem que ir para a cadeia. Agora, eu acrescento aqui na pergunta da Marta, doutor Rodrigo, o que é que tem que ser mudado a partir desse controle que o senhor destacou que deve ser feito na imunidade diplomática? A imunidade diplomática não é uma licença para liberalidade, né? É importante que haja imunidade para exercício das suas funções. Nesses casos, né? Na diplomacia, enfim, eles estão livres de uma revista. Pois é, então talvez... Podem trazer produtos, podem trazer bebidas, podem trazer talvez tenha que ter entendo, enfim, já testemunhei algumas vezes nos aeroportos, um grupo engravatado, passa a fila, enfim, você está ali abrindo a sua mala, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, e vai um grupo ali que passa tranquilamente. A gente sem sapato. A gente sem sapato, explicando, enfim, o porquê de algumas coisas, enquanto um grupo... Claro que é a função, é a dinâmica deles, né? Claro, é razoável, não vai pegar uma fila como eu peguei, porque eu sou um turista, mas tem que ter controle. Eu acrescentaria até uma coisa, até porque falou de imunidade diplomática. Veja, a imunidade diplomática funciona de uma nação com a outra. Então, se a comitiva do presidente chega lá, eles com a imunidade, se for na Espanha ou no país que for, a imunidade diplomática garante não ser revistado? Sim, mas e o país de origem? Isso é que é estranho. Como disse o doutor Rodrigo, inclusive, poderia ter uma bomba, e nós poderíamos estar hoje sem presidente e com vice assumindo. Professor Rubens, o Marcos de Pinheiros pergunta a sua opinião sobre o futuro do PSL nas próximas eleições. Olha, eu acho que vai depender muito daquilo que acontecer na economia. O PSL, porque o eleitor ele vota em algo real e em algo simbólico. O simbolismo ele já tem, que é um presidente forte, que não gosta de mimimi, não gosta das questões institucionais, acha que o Congresso é lento, que só tem bandido, isso ele já tem. Agora, ele precisa ter o real. E o real é o quê? Emprego, comida na mesa e crédito para consumir. Se com a aprovação da reforma da Previdência, a credibilidade dos agentes econômicos voltar, e a economia estiver andando e não tiver... É muito ser, né? Mas também o presidente, se ele fizer alguma loucura, que não está fora do padrão que ele tem mostrado, o PSL deve ter um bom desempenho, se estiver bem. Agora, se tiver... Hoje eu acho que não teria o mesmo desempenho que teve nas eleições. 10 segundos para a sua despedida, professor. Eu queria agradecer e falar que poucas vezes eu debati com um grupo de pessoas tão qualificadas. Professor Gonçalo, 10 segundos. Muito obrigado. Por favor, vamos melhorar os assuntos. Procurador Zé Ricardo. Eu agradeço o convite e faço minhas as palavras do professor quando diz que reuniu pessoas que a gente
mais aprende do que pode ensinar, né? Sem dúvida nenhuma. Dr. Rodrigo Bertocelli, sua despedida. Bom, só me resta fazer das palavras dos colegas as minhas, foi uma grande satisfação, foi uma honra, e debates como esse, reflexões como essa, nos proporcionam a que tenhamos um dia de amanhã melhor do que o de hoje. Antes do nosso encerramento aqui, mais um recado da Prefeitura de São Paulo. Tanta lixeira na cidade, coleta com dia marcado, e você prefere ficar aí na calçada? Tá querendo entupir bueiro? Provocar alagamento? Causar doença? Coloque-se no seu lugar. Eu tô falando com você, ô sua garrafa de refrigerante vazia. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então é com você. Descarte somente nos dias de coleta e use as lixeiras. Colabore com a gente. Lixo só no lixo. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. O nosso agradecimento ao Procurador de Justiça aposentado, José Ricardo Vieira de Freitas, o advogado Dr. Rodrigo Bertocelli, o cientista político, palestrante, professor Rubens Figueiredo e também o professor Gonçalo Vecina Neto. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação Mauro Frisman, produção, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã.